Olá! Hoje vou apresentar para vocês o artigo científico intitulado Papel dos hormônios basais na taxa de suor e na perda de sódio em jogadores de elite. E esse artigo vai ser apresentado nos acréscimos. Jogadores de futebol, atividades como o futebol podem aumentar a perda hídrica e eletrolítica em função da sudorese termorregulatória. Tal perda pode gerar uma variabilidade interindividual. Essa está relacionada a mecanismos como aumento da taxa de suor, diferenças nas concentrações de aldosterona, prolactina e vasopressina plasmática, bem como a polimorfismos de CFTR. CFTR é uma proteína reguladora transmembrana de fibrose cística e ela está ligada de forma indireta à reabsorção de sódio. Estudos recentes têm demonstrado que o cortisol basal e a relação de testosterona-cortisol estão ligados a incrementos na taxa de suor e à perda de sódio. Esses resultados são corroborados em estudos que avaliaram as concentrações de CFTR em ratos. Todavia, estudos com mulheres são mais escassos na literatura. E partindo do pressuposto que o cortisol e a testosterona são maiores em homens, existem diferentes respostas aos exercícios das glândulas sudoríparas, diferença na regulação de aldosterona, bem como de dimorfismos sexuais na expressão de CFTR, estudos com mulheres fazem-se necessários. Para isso, os autores avaliaram a coleta sanguínea basal, assim que as atletas chegaram após um jejum noturno. Meia hora após essa coleta foi ofertada uma refeição pré-determinada e após 90 minutos outras coletas basais foram realizadas, como a coleta de urina, a pesagem corporal e a inserção de um adesivo para análise da taxa de suor na escápula. 90 minutos de treino então foram ofertados, sendo 20 minutos de aquecimento e 70 minutos de parte principal, com adição de volta calmo. Após esse período de treino, houve mais uma vez a pesagem corporal e houve a retirada do adesivo. Os principais resultados demonstram que a testosterona sérica, bem como a taxa de testosterona-cortisol, a relação de testosterona-cortisol, tiveram uma correlação com a taxa de suor e com a perda de sódio. Além disso, os dados foram corrigidos por meio de fatores residuais, em que foram avaliados os valores mensurados menos valores esperados, e então a amostra foi dividida em dois grupos. As atletas que tiveram valores positivos foram classificadas como atletas de alta perda de sódio, e as atletas que tiveram valores negativos foram classificadas como baixa perda de sódio. Dessa forma, os autores puderam observar que as atletas que tinham uma maior perda de sódio também tinham uma maior taxa de suor, demonstrando que esses fatores podem estar relacionados. Resultados como dados como de equilíbrio eletrolítico, concentração plasmática de prolactina, fase menstrual e os padrões de movimentos executados durante o treino não demonstraram diferença. Esses resultados são importantes, uma vez que todos estes demonstravam seriam variáveis que poderiam causar fatores de confusão na hora de analisar os resultados. Portanto, conclui-se que jogadores de futebol de elite, suas concentrações de testosterona basal alteram a perda de sódio ao influenciar a taxa de suor. Além disso, comissões técnicas e todos aqueles envolvidos no meio esportivo devem mensurar a taxa de suor e a perda de sódio, bem como a testosterona basal, de forma a entender qual mecanismo pode gerar tais respostas. Além disso, é preciso individualizar a reposição hídrica e eletrolítica, uma vez que há variabilidade interindividual. Se você tiver mais alguma coisa para a gente poder resenhar, é só enviar nesses endereços. E até a próxima escalação.